e mini cursos. Então aproveitem o último dia, vai ser bastante agradável. E então, começando o dia de hoje, vai ser então o professor Flávio de Andrade Silva. Ele é engenheiro civil e tem mestrado pela PUC-Rio, doutorado pela UFRJ e no período sanduíche na Arizona State University. Atualmente ele é professor associado, diretor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-Rio, bolsista de produtividade nível 1C do CNPq e cientista do nosso estado da FAPERJ. É coordenador do grupo de pesquisa em materiais cimentícios avançados, membro do comitê técnico ACI 544, 549 e Deputy Chair do comitê técnico da RILEM PC 292 MCC. Mechanical Characterization and Structural Design of Textile Reinforced Concrete. Já publicou mais de 150 artigos em periódicos internacionais de alto impacto e tem fator H igual a 46 com mais de 5.000 citações. Então, receba o professor. Obrigado, Vinícius, pela introdução. Queria primeiro agradecer ao Carlos Humberto pelo convite, né, e por ter organizado o congresso, que é um desafio, né, é difícil organizar congresso, esse é o primeiro, né, o que torna mais difícil ainda esse desafio, né, um trabalho que toma pelo menos um ano para fazer e ninguém vê esse trabalho, né, mas acho que a gente precisa de mais congressos no Brasil, mais eventos, né, esses eventos são importantes para a gente conhecer os outros professores do Brasil, para os alunos poderem apresentar, conhecerem também as outras universidades, para a gente fazer intercâmbio. A gente pensa muito em fazer intercâmbio fora do Brasil, mas não pensa em fazer dentro do Brasil. Hoje as universidades do Brasil são muito boas, né? Tem uma infraestrutura muito boa também. Então a gente tem que fazer mais colaborações dentro do Brasil. Por exemplo, eu trabalho com o Carlos Humberto, eu trabalho em concreto e trabalho em estrutura de aço, né? Mas a gente consegue trabalhar juntos. Então, eu acho muito importante ter mais eventos no Brasil, a gente ainda tem poucos eventos, né? E os eventos fora do Brasil hoje são muito caros, né? Você gasta quase R$20.000 para ir num evento fora do Brasil. Ninguém mais tem condição de pagar. E no Brasil a gente sim consegue fazer esse tipo de cooperação. Então minha apresentação hoje ela não é sobre estruturas de aço. Tem um pouquinho de estruturas mistas no final da apresentação. Eu vou mostrar um pouquinho de um trabalho que o Vinícius desenvolveu dentro do doutorado dele e ele fez os ensaios lá no nosso laboratório. Mas a apresentação é mais de novos materiais que podem ser utilizados em estruturas mistas, né? Então, eu não sou Bom dia. Eu não sou um cara de estruturas, apesar de vez em quando fazer alguma coisa a nível estrutural, sou mais da área de materiais. Então, vou mostrar alguns materiais especiais mais diferentes que a gente está fazendo lá na PUC nos últimos anos. Meio que um overview do que a gente está fazendo nessa apresentação. Então, qual é a vantagem de se fazer um concreto com fibra para fins estruturais, né? O concreto convencional, a gente tem que botar algum tipo de reforço, normalmente uma barra de aço. Hoje eu vou mostrar que a gente também pode usar outros materiais no lugar dessas barras de aço. A gente pode usar polímero reforçado com fibra, materiais compósitos, no lugar do aço. Mas quando a gente coloca a fibra no concreto, a gente pode dizer que o concreto também tem uma resistência à tração e tem mais uma componente ali que vai resistir a esses esforços, né? São vários tipos de fibra que a gente tem usado, né? Principalmente o aço, mas também o álcool polivinílico, o polipropileno. E quando a gente coloca essas fibras numa matriz cimentícia, qualquer que seja, a gente passa a ter uma tensão residual. Essa tensão residual ela não existia no concreto convencional, como ela passa a existir agora, a gente consegue ter uma componente ali de tração. Não só a barra de aço que a gente vai colocar na estrutura, mas também um concreto com fibra. A gente pode aumentar ou diminuir essa tensão residual, dependendo da quantidade de fibras e do tipo de fibra. E quem vai governar isso, normalmente vai ser a interface entre a fibra com a matriz. Então, várias das pesquisas que a gente tem feito está nessa área da interface, da fibra, do reforço com a matriz. Então, a gente tem um aluno que é orientado pela DEA e eu oriento lá na PUC, que ele
no doutorado dele, ele fez um modelo de elementos finitos para entender como é que é a interface da fibra com a matriz e como essa interface é importante para o dimensionamento de um material composto. E a gente observou que isso aqui é uma imagem de um microscópio, de uma tomografia computadorizada, e a gente observou que uma matriz mais densa, a gente consegue ter uma interface mais densa, uma matriz mais porosa tem uma interface pior, e o Marcelo conseguiu modelar essas nuances lá no modelo de elementos finitos. Então, esse estudo do concreto reforçado com fibra, ele passa por essa parte da interface. A interface é o fator que vai regular esse comportamento. Basicamente, a gente consegue dois tipos de comportamento, né? Um comportamento com o aparecimento de várias fissuras na tração. Então, a gente consegue fazer um ensaio de tração direto no concreto e, dependendo do tipo e da quantidade de fibra, a gente tem esse comportamento parecido até com o aço, né? Que tem um patamar de plastificação, mas na verdade essa plastificação aqui está associada à formação de várias fissuras, ou a gente tem a formação de só uma fissura. Para se atingir esse comportamento, só é possível com uma alta quantidade de fibras que têm uma certa aderência, ou com reforço contínuo. Eu vou mostrar que a gente também consegue usar fibra como uma espécie de um tecido no concreto. A gente chama isso de concreto têxtil. Então é possível ver que em um ensaio de tração, né, essa curva preta aqui é uma curva só da matriz, sem reforço nenhum. A gente consegue pegar esse pós-pico porque o ensaio é feito pelo controle de abertura desse entalhe. Mas à medida que a gente vai incrementando a quantidade de fibra da curva azul para a curva vermelha, o comportamento do material muda completamente. Então a gente tem um material muito mais dúctil, uma tensão resistente muito maior. E se a gente faz esse ensaio de forma cíclica, a gente consegue ver uma certa degradação. Essa degradação ela pode ser diminuída quando a gente coloca uma fibra que tem maior aderência ou com uma maior quantidade de fibra. E esses resultados eles são importantes também para qualquer modelo numérico no Abaco, né? A gente precisa desses ensaios para ver como é que é a cinética de degradação do material. É interessante também ver que quando a gente coloca a fibra em uma matriz cimentícia, a aderência da barra de aço com o concreto, ela aumenta por um confinamento. Isso aqui é um ensaio de arrancamento da barra de aço de uma matriz cimentícia, só que essa matriz ela tem fibra de aço. Então, à medida que a gente aumenta a quantidade de fibra, né, essa aderência aumenta, e isso aumenta por confinamento. A gente conseguiu mostrar que também a gente fez um ensaio eu não estou mostrando aqui, mas a gente fez um ensaio de fadiga da interface. E essa resistência da interface à fadiga, bom dia, ela aumenta com a inclusão de fibra. Então, a fibra no elemento estrutural é muito importante porque ela modifica o comportamento do elemento principal de reforço. Nesse caso, aumenta a aderência e aumenta a aderência para ensaio repetido. Quando a gente vai já para uma escala estrutural, né, isso aqui é uma viga de concreto armado, e nessa viga tem fibra de aço na composição, o que a gente consegue ver? Né? Essas curvas aqui de cima são das vigas com fibra e aqui sem fibra. Então acontece uma localização da fissura, a ductilidade diminui. Isso para quantidade de aço normalmente abaixo de 0,6 para um RO, de 0,6% para baixo. Quando a gente aumenta a taxa de armadura, isso não acontece, mas para a taxa de armadura pequena acontece essa localização de fissura. O momento resistente ele é maior, então na zona limite de serviço você tem um comportamento muito melhor, mas o sistema estrutural ele perde um pouco de ductilidade. Então também não é tão trivial assim colocar fibra em sistemas estruturais. A gente precisa entender melhor como fazer o cálculo desse tipo de estrutura. Ontem a gente visitou o laboratório do Senai, antes de ontem também teve uma visita, e uma das áreas de pesquisa que eles falaram é a durabilidade de estruturas. Não sei se vocês se lembram disso, né? E a durabilidade de estruturas para eles está muito associada à fadiga das estruturas. E a gente também estuda o comportamento, a fadiga do material e de estruturas
com fibra. Então, isso aqui foi um projeto com Furnas, onde eles quiseram estudar a resistência à fadiga do concreto com fibra, e a gente pulou um ensaio, é um ensaio de flexão em uma escala do material, onde a gente carregava aquele mesmo prisma que eu mostrei, a gente carregava o prisma e depois descarregava, controlando esse descarregamento numa abertura de fissura de 0,5 milímetros. Então a gente criava um dano no material e depois ciclava ele. E via a influência dessa fibra no ensaio de fadiga. É um pouco difícil fazer esse ensaio porque existem N parâmetros, né? E quando a gente aumenta a quantidade de fibra, essas tensões residuais em 0,5 milímetros, elas mudam. Então, o que a gente teve como resultado, essas coresinhas, elas representam 3 volumes de fibra, né? Então, dá para ver que para níveis de tensões diferentes, isso aqui é um percentual do nível de tensão, o comportamento é mais ou menos igual para todos os níveis de fibra, porque a gente parametrizou pela tensão residual daquele nível de fibra e não pelo valor absoluto. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre o HPC, mas a gente também fez esses ensaios de fadiga em HPC, então o HPC é muito resistente à fadiga. Ele passou de 1 milhão de ciclos, né? O concreto com fibra, para todos esses níveis de tensão, ele rompeu antes de 100 mil ciclos. O concreto sem fibra nenhum romperia no primeiro ciclo, né? Esse tipo de ensaio. Só que o concreto com fibra tem uma grande vantagem, né? Isso aqui são os ciclos de histerese e dá para mostrar, a gente consegue calcular a degradação do ciclo de histerese calculando essa rigidez. Então isso aqui é o decréscimo dessa rigidez pelos ciclos e o vermelho, o verde e o azul representam teores de fibras de aço diferentes, onde o vermelho tem um teor menor e o azul um teor maior. E dá para ver que essa perda de rigidez é menor para quando você tem mais fibra. Então a fibra ali na fadiga, ela está controlando melhor a fissura, ela está impedindo que essa fissura cresça e está aumentando a rigidez ao longo dos ciclos. Então quando a gente usa a fibra num sistema estrutural, a gente aumenta a vida útil à fadiga. Essa é a conclusão. Não só no nível do material, mas também no nível estrutural. A gente fez esses mesmos ensaios de fadiga em sistemas estruturais. Concreto armado com fibra e sem fibra. E a gente conseguiu ver que com fibra a estrutura sobreviveu 1 milhão de ciclos, aí foi nosso critério de parada, 1 milhão de ciclos, a gente parou aí. Agora com outro aluno a gente está indo até 5 milhões de ciclos. 1 milhão de ciclos em 6 Hz, um ensaio que demora 4, 5 dias. E sem fibra ele rompeu. E quando a gente plota aqui a deformação no aço, esse ensaio a gente controlou pela deformação do aço, né? Então, nosso critério de controle foi em relação ao escoamento do aço. Então, esses percentuais que eu mostrei aqui, 50%, 80%, são percentuais em cima do escoamento do aço. Mas essa curva é interessante porque a gente mostra que a deformação no aço para o concreto com fibra, ela é muito menor do que a deformação no aço do concreto sem fibra. Então isso corrobora com aqueles ensaios de aderência na barra que a gente fez. Quando não tem fibra, a tensão que é transferida para o aço ela é muito maior, então o aço ele chega no escoamento. Quando a gente coloca a fibra, o aço ele não chega no escoamento porque a tensão ela é distribuída para as fibras. Tá, né? Então você colocar fibra num elemento estrutural, essa fibra ela vai aumentar a resistência à fadiga do concreto armado. Dá uma grande vantagem para a durabilidade das estruturas, que é o que a gente estava conversando lá nessa visita técnica que a gente fez ontem e outras pessoas fizeram na segunda. Sim. Uma grande conclusão dessa parte é que a inclusão de fibra em sistemas estruturais, concreto armado, é importante para aumentar a vida útil. Também é possível aumentar a vida útil ao impacto, né? Então isso aqui é um exemplo de uma laje de concreto armado sem fibra nenhuma, e aqui uma laje de concreto armado com fibra, depois de um carregamento explosivo. Se você clicar aqui embaixo tem um videozinho. Então esse carregamento aqui gerou esse desplacamento do concreto, e com fibra a gente não observou isso, a gente observou
uma série de fissuras, né? mas não observou esse deslocamento. Então, assim, além da fadiga, a inclusão de fibra também aumenta a resistência ao impacto da estrutura, né? Do sistema estrutural. Isso aqui é um outro exemplo de aplicação feito lá em Tempe, no Arizona. Foi um projeto da Arizona State University, do professor Mobacha, onde isso aqui é um sistema de trilho que está embutido no concreto, como aqueles light rails do Rio de Janeiro também, aqueles trens leves sobre trilho. E o problema aqui também era a fadiga. Então, se você clicar aqui embaixo também tem o vídeo. Então, eles fizeram um concreto com fibra e testaram ele a fadiga e viram que realmente a vida útil da fadiga é muito grande. E eles tiraram todo o reforço convencional daqui, né? O projeto original era com barra de aço, com reforço convencional. Eles tiraram todo o reforço, colocaram fibra. E o avanço na obra, o tempo, né, de construção da obra foi reduzido pela metade. Né? Então, eles tiveram uma economia muito grande nessa obra. Essa obra foi realizada com concreto com fibra e sem reforço convencional. Um outro tipo de aplicação é, aqui no Brasil, a maior utilização de fibra de aço foi na barragem lá de Santo Antônio, no vertedouro extravasor de tronco de árvore. E nesse vertedouro foi utilizado 80 kg por metro cúbico de fibra. Então, também uma grande aplicação por causa do impacto. Né? Então, existia o risco de impacto de tronco de árvore no concreto. E com a fibra, essa resistência ao impacto ela é aumentada. Não foi todo o concreto que foi utilizado com fibra, só uma camada em cima do concreto convencional. Um outro tipo de material que a gente estuda também é um concreto com fibra, mas a gente chama de SHCC ou SCC. É um concreto que tem essa capacidade de hardening, né? Então, de novo, é um concreto que parece, né, um pouquinho com aço, né? Que tem essa plasticidade toda aqui, pela formação de fissura. Então, é um concreto que, comercialmente, em inglês, eles chamam de bendable concrete. Então, é um concreto que dá para ver aqui na flexão que ele parece uma borracha, né? Mas ele se deforma tanto porque ele fissura muito, e essas fissuras são muito pequenas. Isso aqui também é um ensaio de impacto. Isso aqui é uma placa de aproximadamente 3 milímetros. Se você clicar aqui, tem um vídeo também. E quando você solta um peso, ele se deforma todo, mas sem romper. Parece de novo uma borracha. Né? Por que ele faz isso? Porque ele tem essa capacidade de múltipla fissuração. Então você solta um peso, ele se deforma pra caramba. Então é possível, hoje em dia, a gente desenvolver novos materiais cimentícios para sistemas estruturais. Esse material, normalmente, a gente pode usar como um elemento de reforço, de reparo. Ele pode ser projetado numa estrutura. Então, isso aqui é a gente fez um corpo de prova para alinhar as fibras, né? Então, para simular o que pode acontecer quando você faz uma concretagem muito pequena, como reforço. Então, você tem todas as fibras alinhadas e um comportamento. Se você clicar aqui embaixo, também tem um vídeo. Um comportamento de várias fissuras muito pequenininhas. Quem fez esse trabalho foi a Renata, que foi um trabalho de doutorado. Ela estudou a micromecânica desse material e entendeu, mostrou como esse material ele fissura num nível de escala menor. Depois a gente teve um outro aluno, que é o Tinoco, que estudou esse material já no nível estrutural. Então ele fez algumas vigas de concreto armado, carregou a viga e descarregou. Quer dizer, ele criou um dano nessa viga e depois ele lançou uma camada de SHCC por baixo da viga, como se fosse um reparo desse material. Isso pode ser projetado. Então, numa obra já existente, você pode ir com uma máquina de projeção e projetar esse material embaixo da viga e fazer esse reparo de forma muito rápida. Depois que ele lançou, ele não projetou, mas ele não lançou manualmente esse material, e aí obviamente que existe um problema de aderência, né? Uma pesquisa como aumentar essa aderência desses dois materiais, mas a aderência é boa. Então ele ensaiou essa viga. Depois, essa curva preta aqui é a viga de concreto armado sem nenhum dano, e a vermelha é a curva com o dano e o reparo.
deu para ver que mesmo a viga com o dano e reparo tem um momento resistente, aqui a força, mas tem um momento resistente maior. Aqui são dois ensaios diferentes, né? Com a referência aqui embaixo, sempre aqui embaixo e aqui em cima o material com reparo. Então, o material com reparo ele sempre ultrapassa o momento resistente do material sem reparo. Lembrando que a viga com reparo ela sofreu algum dano. E esse dano a gente carregou e descarregou num certo nível de deslocamento. Então, a gente consegue, mais uma vez, provar que o uso desses materiais cimentícios com fibra, a gente pode usar em sistemas estruturais. Até agora eu estou mostrando concreto armado, né? Mas a gente pode utilizar como material de reparo, material de reforço, ou até mesmo material para aumentar a vida útil do sistema estrutural. Uma outra aluna nossa, que é a Tatiana, né? Ela fez um doutorado sobre o impacto de estruturas de concreto armado com esse material como reforço. Então, ela dimensionou uma viga de concreto armado para falhar por cisalhamento e aplicou esse material nas faces da viga. Então, isso aqui, ó, nessa face aqui tem esse material SHCC e na face oposta também. Se você clicar aqui embaixo, por favor. Esse aqui é o material reforçado e aqui é o material sem reforço. E aqui é um ensaio de impacto. Dá para ver que tem aqui uma falha por cisalhamento. E aqui só tem algumas pequenas fissuras embaixo. Então, isso aqui é uma máquina que a gente lança um projétil aqui de cima e ele impacta na estrutura. A estrutura tem, né, tá presa aqui. Então, você vê que com esse tipo de reforço, praticamente não tem nenhum dano. Então, de novo, a gente pode reforçar uma estrutura já existente para o impacto, tanto para cisalhamento quanto para flexão, com esse tipo de material. Então, esses materiais que a gente estuda muito na escala muito pequena, numa escala de fato do material, a gente consegue aqui provar que quando você vai para uma escala estrutural, é possível utilizá-lo tanto para aumento de momento resistente, quanto para aumento da vida útil da estrutura, seja por fadiga, seja por impacto, que é um evento que pode acontecer durante a vida útil da estrutura, por exemplo, o impacto de um carro, o impacto de uma vila, um pilar de uma ponte. Em São Paulo, de fato, existem muitos eventos de impacto de caminhão em vigas de ponte, aquelas marginais. A Tatiana também, na tese dela de doutorado, e aí se você clicar aqui embaixo tem um videozinho, ela mostrou que a fibra também ela atua para controlar essas fissuras de torção. Então isso aqui é um material com fibra de PVA, que é esse mesmo SHCC. Então existem essas fissuras de torção e essas fibras elas servem para controlar também essas fissuras. Então o material ele tem essa ductilidade na torção e a gente consegue fazer no nosso equipamento ensaios multiaxiais. Então a gente consegue combinar a torção com tração, a torção com compressão. E aí, esses aqui são os resultados de tração pura. Então, as curvas pretas são com fibra de polietileno de alta densidade e as vermelhas com PVA. Então dá para ver que é um material que tem muita ductilidade. Quando a gente faz só o ensaio de torção, então esse LC2 e LC3, torção com deformação livre ou fixa, o material ainda tem uma ductilidade, uma resistência alta. Quando a gente combina a contração, que é essa curva aqui, essas curvas aqui de baixo, realmente o material perde bastante ductilidade, mas ainda continua com alguma ductilidade, né? Se fosse um concreto sem fibra nenhuma, ia ser praticamente zero esse valor aqui, não ia existir essa curva aqui de baixo, né? Então a gente consegue mostrar que quando existem solicitações em combinação, tração, torção, compressão, torção, a fibra também vai ajudar. Hoje eu tenho um aluno que está fazendo fadiga multiaxial. Então, em vez de compressão, compressão, tração, tração, ele está fazendo tração, torção na fadiga. Que seria um caso extremo de fadiga. Um outro material novo que a gente tem trabalhado é o concreto têxtil. Então, em vez de a gente entrar com a fibra como reforço, a gente entra com o tecido como reforço.
Esse tecido ele pode ser feito de carbono, pode ser feito de vidro, pode ser feito de polipropileno, pode ser feito também com fibra natural. Você compra... Aqui no Brasil a gente usa muito o tecido de carbono com polímero, como se fosse uma fita de carbono com polímero para reforço estrutural. Esse é um outro tipo de tecido, é um tecido feito para ser utilizado com concreto fino ou argamassa de alta resistência. Então essa abertura aqui ela tem que ter pelo menos uns 5 milímetros. Na Alemanha existem alguns centros de pesquisa que fazem pesquisa no desenvolvimento do tecido para uso com concreto, com argamassa de alto desempenho. E a gente pode simplesmente fazer o que essas pessoas estão fazendo nessa foto, usar o tecido como um elemento de reforço estrutural. Então, pegar uma estrutura já existente, lançar uma camada de argamassa de alta resistência e colar esse tecido por cima e lançar outra camada. Então, é um material muito fácil de ser utilizado. Algumas empresas hoje já produzem esses tecidos na forma do elemento estrutural. Então, você pode fazer um perfil I com o tecido e já comprar esse perfil I pronto de tecido. Depois você coloca na forma de madeira e lança o concreto. Então, você pode fazer uma tubulação de concreto com esse material como reforço principal. Você pode fazer uma viga de concreto armado e tirar a armadura e botar o tecido como reforço. Então, esse reforço, sim, ele substitui a armadura principal. A fibra não, mas o tecido a gente consegue substituir a barra de aço. Esse aqui é um exemplo de 2 obras que foram feitas na Alemanha. Uma casinha dentro da TU Dresden. Então, todo esse elemento aqui estrutural é concreto com tecido. Então, o legal desse material é que você consegue fazer essas formas curvas, né? E a espessura ela é muito pequena, você não precisa ter cobrimento, porque esse material não sofre corrosão. Então, é um material muito mais durável, sustentável, você diminui a quantidade de cimento que você usa, porque você consegue fazer esses elementos que têm 1 centímetro, 2 centímetros de espessura. Então, tem uma grande vantagem em cima das barras de aço, já que esse elemento, esse material não sofre corrosão, ele é muito mais durável. E você, como ele é flexível, você consegue criar essas formas que com concreto armado é possível, mas é muito mais difícil. E as espessuras, né, os tamanhos são diferentes, são muito maiores, e o custo é maior, e vai ser uma estrutura muito menos sustentável do que essa. Então, uma das palavras-chave aqui é a sustentabilidade e a durabilidade. E formato, né? Você consegue criar as mais diversas formas que essa é uma estrutura que está na Universidade de Aachen, né? Tem também um elemento de cobertura bastante fino e leve. Então é um material que para o arquiteto dá uma liberdade muito grande de criação e de forma. E a pesquisa aqui ela tá atrelada também a tratamento superficial, a aderência, esses tecidos aqui, né? Eles levam uma camada de polímero, então a pesquisa está muito atrelada à durabilidade térmica, né, ao fogo. A gente consegue ver de novo que é um material que tem esse comportamento de multiprocessação com hardware, então ele também tem uma certa semelhança com tensão e deformação do aço. Então tem essa plastificação pela fissuração, depois os esforços são totalmente transmitidos por tecido, né? É um material muito interessante. A gente consegue chegar, dependendo do tecido, dependendo da quantidade de camadas, a resistências à tração de 80 MPa. Lembrando que o concreto ele tem uma resistência à tração, o concreto de 40, por exemplo, tem uma resistência à tração de 3,5, 4 MPa. Então a gente consegue chegar a 80. A resistência da matriz sempre vai ser controlada pela matriz, mas essa resistência final ela pode chegar a 80, dependendo do tipo de tecido, da quantidade de tecido e da aderência entre esse tecido e a matriz. Isso aqui é a pesquisa da Rebeca, que trabalhou tanto no mestrado quanto no doutorado com concreto têxtil. E uma das preocupações dela no doutorado era a parte temperatura, né? Como esse material é tratado com polímero, esse polímero ele começa a se degradar a 150 graus Celsius. Então, o que fazer para melhorar isso? Então, ela estudou um tratamento mineral. Tirou o polímero e colocou um tratamento mineral. Era uma espécie de uma pasta de cimento, um cimento muito fino. E aí ela conseguiu aumentar essa resistência à temperatura. Mas dá para ver que na flexão também tem
tem essa mesma flexibilidade que eu mostrei no material anterior, mas agora com um elemento de reforço contínuo. Então, também é um material muito dúctil, que serve para o impacto também, que serve para aumentar a resistência à fadiga, que serve para aumentar a durabilidade de um sistema estrutural, e que poderia servir também nessas lajes, esses elementos estruturais mistos, na laje de concreto como reforço principal. A gente poderia tirar as barras de aço, colocar o tecido e diminuir a espessura dessas lajes. Se você clicar aqui embaixo tem um vídeo, então, como eu estava falando, a Rebeca, ela fez uma impregnação mineral nos fios, né? Então ela pegou o fio de carbono, fez um tratamento nesse fio de carbono e depois manualmente ela fez o tecido. Então ela mesma criou o tecido a partir dos fios de carbono. Ela fez o tratamento, criou o tecido, e aqui é só para mostrar que isso pode ser automatizado. Com um braço robótico, esse sistema texto pode ser automatizado. Você poderia, com um braço robótico, fazer o tecido que você quiser. Então, uma das limitações que a gente tem no Brasil é comprar esses tecidos de carbono, porque ninguém vende no Brasil. Você tem que importar isso da Alemanha. Mas o fio de carbono, esse sim é vendido. Então, você pode comprar o fio de carbono e manualmente fazer o tecido. O que dá aqui no Brasil, uma liberdade para a gente. Ou automatizar isso, porque hoje em dia muitas universidades têm esse braço robótico, né, da KUKA. E você pode programar e fazer o tecido no formato que você quiser. Então, isso permite que a gente faça esse tipo de pesquisa no Brasil, mesmo sem ter uma fábrica aqui que faça os tecidos de carbono. E o carbono é um dos materiais. A gente poderia fazer isso com fibra natural, poderia fazer isso com polipropileno, com vidro, com tudo. Basta ter o fio contínuo. Então, tendo um fio contínuo, dá para fazer na mão, que é um trabalho desgraçado, mas você pode automatizar isso com o braço robótico. Então, na pesquisa da Rebeca, ela fez isso na mão e, obviamente, que depois de alguns anos, nunca mais quer fazer isso. Mas ficou muito bom, né? Os resultados ficaram excelentes, né? Isso aqui são os resultados de tração direta desse material para vários tipos de tratamento, né? Então, de novo, você vê que o tratamento que controla o comportamento do material é o tratamento no tecido. Então, é um tratamento muito ruim, que é o SPR, até um tratamento melhor, que ela até coloca areia por cima. Então, você consegue controlar a ductilidade do sistema com o tratamento. Então, de repente, você quer um material que tem uma resistência ao impacto maior, você pode ter um tratamento que deixe o material mais dúctil. Você quer ter uma rigidez maior no sistema estrutural, você muda o tratamento. Então, o tratamento que controla aqui, de novo, esse material. A Rebeca também fez no mestrado dela uma viga de concreto armado com esse tecido em U. Então, ela fez, a gente comprou o tecido, ela fez um U com o tecido. E ele está meio clarinho assim, porque ele tem uma areia por cima. Então, em cima do tratamento dele, que era um SPR, a gente botou um polímero e jogou areia para aumentar a aderência. Essa é uma das formas fáceis de se aumentar a aderência. E aqui está meio clarinha a curva, mas tem 3 curvas clarinhas aqui, porque são dos dados. Mas isso aqui são 3 vigas de concreto armado com taxas de armação diferentes. Aqui embaixo dá para ver. E essa aqui são as curvas com concreto texto. Então, o que a gente percebeu é que o material ele fica muito frágil, perde ductilidade. Por quê? Melhorou um pouco. Então, o material perde muita ductilidade. É o mesmo problema de FRP, que o material tem uma ruptura brusca, ele perde ductilidade. Então, a gente pensou em colocar fibra no sistema, fibra discreta. Então, a gente colocou a fibra já nessa segunda campanha experimental. A gente conseguiu aumentar tanto o momento resistente quanto a ductilidade colocando fibra. Então, com o FRP também tem essa saída de colocar fibra na matriz para tentar aumentar um pouco de ductilidade. Uma outra aluna nossa, a Kissla, ela fez esse perfil I com tecido de carbono. Então, também uma forma de se fazer estruturas leves, estruturas resistentes, é fazer um perfil I só com o tecido e você vê, né? Qual é o cobrimento aqui? 1 milímetro, 2 milímetros do cobrimento. A gente consegue fazer almas e mesas extremamente finas, né? Porque com concreto armado ou concreto protendido a gente
não conseguiria. Obviamente que isso aqui é uma escala pequena, né? Essa viga aqui tem 1,20 m de comprimento, mas seria possível fazer isso em escala, né? 4 metros, 10 metros. Também é possível fazer isso aqui com fibra natural, Paulo. A gente já está pensando em fazer isso aqui com fibra natural. E aí, de novo, o tratamento muda muito o comportamento. Aqui é sem areia, a gente tem essa altura importante, né? Com areia já um comportamento melhor. De novo, o tratamento aqui é um dos pontos que a gente estuda para ver como a gente consegue mudar o comportamento do sistema estrutural. Aqui você também fez eu não estou mostrando aqui, mas ela fez um trabalho muito interessante de influência desse elemento estrutural. Ela fez uma campanha de influência do sistema estrutural com o tecido. Então daqui dá para ver nessa curva saio de flexão nessa viga, dá para ver que o modo de falha é bastante frágil. Essa curva azul já tem fibra na mistura, então a gente consegue aumentar um pouquinho a ductilidade, mas é um dos problemas. Igual o FRP, que também tem esse modo de falha brusco. Mas aqui é para provar que é possível usar esse material em sistemas estruturais. Então, a pesquisa no início do concreto têxtil, ela estava muito na área do material, de como produzir o tecido, de como melhorar a aderência, da parte de temperatura, e de alguns anos para cá ela está mais na parte estrutural, né? De como dimensionar esse elemento estrutural com esse material, do comportamento do elemento estrutural com esse tipo de material. Isso aqui é também uma outra pesquisa da Rebeca, que ela fez uma viga de concreto armado e colocou o tecido que ela criou, né, que ela fabricou manualmente, como um reforço estrutural, só na zona tracionada. E depois fez um ensaio criando um dano, fazendo o reforço, depois indo até a ruptura, e aí um dos desafios foi a aderência entre esses dois sistemas. Então ela estudou várias formas de aumentar essa aderência. Esses 3 ensaios são metodologias diferentes para se aumentar a aderência entre o compósito têxtil e a viga de concreto armado, mas nos 3 casos ela teve uma aderência boa e ela conseguiu um aumento de resistência. O comportamento padrão da viga, esse verde, e aqui em cima são os ensaios com esse reforço têxtil. Então ela conseguiu mostrar que é possível usar esse material que ela criou como um reforço estrutural e não só como um reforço interno. Quando você fabrica a viga, você pode tanto usar como elemento principal de reforço, mas também como um elemento de reparo estrutural, de reforço externo estrutural. O Carlos Humberto botou o título da minha apresentação como FRP, né? Eu não trabalho com FRP, mas aí eu trouxe aqui alguns... O Daniel. O Daniel ocupado. Mas aí eu trouxe aqui alguns slides sobre o FRP. Então, o que é o FRP? O que significa FRP? Fiber Reinforced Polymer. Para que serve isso na construção civil? Então, algumas empresas hoje produzem essas barras com FRP. Então, essas barras podem substituir as barras de aço. Então, quem é da Gerdau aí, né, é um competidor. Só que essas barras de aço, elas têm pontos positivos e negativos, né? Qual é o ponto positivo desse material? É a densidade, é um material muito leve e é um material que não sofre corrosão. Mas é um material que tem a ruptura brusca e o módulo de elasticidade bem menor que o do aço. Então, qual é o módulo de elasticidade da fibra de vidro? 70 GB. E do polímero? Depende do tipo de polímero, mas em torno de 7 GB. Então, dependendo da quantidade de fibra de vidro que tem aqui dentro, normalmente é vidro, você muda esse módulo de elasticidade, que normalmente é 40, 50 GB. Então, você vai sair de 200 para 50. E vai sair de um comportamento do aço, que é muito bom para o sistema estrutural, para um comportamento frágil. Então, se essa barra romper num sistema estrutural, é uma ruptura explosiva. Você faz lá uma viga, ensaia a viga, e ela rompe a tração. É uma ruptura muito frágil. Mas na Universidade de Miami, o professor Nani trabalha com isso há muito tempo. E tem várias obras. Na Flórida, essa aqui é um exemplo dela, né? Essa House River Bridge, que fica na cidade de Homosassa.
essa ponte aqui, toda ela é reforçada, ou grande parte dela é reforçada com FRP. Né? Os sistemas de viga, a laje, tudo é FRP, a ponte existe, ela está lá. E a beleza dessa ponte é que não vai ter problema de durabilidade nenhum. Um outro ponto que eles estudam lá é o uso de água do mar para fazer esse concreto. Você pode usar água do mar para fazer concreto? Não. Por quê? Porque vai gerar corrosão nas barras de aço. Mas aqui não tem mais barra de aço, aqui é FRP. Então você poderia usar, eles têm essa pesquisa na Universidade de Miami de usar água do mar na composição do concreto. Então em ilhas ali onde você não tem muita água disponível, água, né, sem sal disponível, você pode usar água do sal. Obviamente que tem outros problemas no concreto de retração, de reação. Isso gera outros produtos de reação, mas corrosão no aço você não vai ter porque você não tem água. Então existe essa linha de pesquisa. Mas lá na PUC, o Daniel que tem liderado essa parte de FRP, ele tem vários alunos trabalhando com isso, desde vigas de concreto armado com FRP, né, dimensionamento desse material. O Daniel lidera o comitê da LBR, né, de dimensionamento de FRP, mas também o uso de FRP como seção, como uma seção, como a seção de aço, ele usa também o FRP como material de estrutura. Isso aqui é um exemplo de um FRP deck, né? Em vez de steel deck, usar uma forma permanente de FRP. Então, material leve, material que não sofre corrosão. Então, também a gente poderia fazer esses decks de forma incorporada, né? Steel deck, mas com FRP deck. Né? E uma segunda e terceira utilização é o sistema estrutural de FRP. Né? Tem algumas obras no Brasil já com isso. Lá no Rio de Janeiro tem obra com você usar esse material como sistema estrutural para fazer o perfil I, perfil H, perfil do que seja. O Daniel trabalha com isso, ele estuda a estabilidade desses materiais e fluência. E ele também usa esses materiais como reforço e reparo estrutural. Então ele tem alguns projetos para a Petrobras, onde ele pega o tubo de aço e repara esse tubo de aço com FRP. É um material que é muito mais durável. O Daniel lidera essa linha de pesquisa, mas eu não trabalho com FRP. Às vezes eu oriento um aluno com ele, enfim, como ele também trabalha comigo com concreto têxtil, eu trabalho um pouco com ele com FRP, mas não é uma área que eu domino. Aí eu achei estranho meu tio estar com o FRP. Eu falei, Daniel, você que tem que ir lá. E o último ponto que eu vou falar é o concreto de ultra alto desempenho, que está sendo também bastante estudado no Brasil, ou em inglês o HPC. O Pablo, a apresentação dele vai ser muito focada nisso daqui, então vou dar só uma pincelada. É um material que atinge resistências à compressão de até 150 MPa, mas cada norma, cada recomendação que existe no mundo dá um valor, né? Mas esse valor ele é no mínimo de 120 MPa. 120 a 150 MPa de resistência à compressão aos 28 dias. Então, é um material que tem uma resistência à compressão altíssima. E hoje o HPC também é sinônimo de incorporação de fibra. Então, esse material ele tem normalmente fibra de aço. Essa fibra de aço é uma fibra de aço bem fininha, tem 0,2 milímetros de diâmetro e em torno de 12 milímetros de comprimento. É uma fibra difícil de se trabalhar. Hoje em dia, algumas empresas já produzem essas fibras com gancho, com um diâmetro um pouquinho maior, e também com algumas prorrogações e nervuras. Tem uma empresa nos Estados Unidos que produz uma fibra dessa também com algumas nervuras para aumentar a aderência. Né? São fibras de alta resistência também, de 3.000 MPa de resistência à tração. Então é uma fibra diferente. E normalmente tem uma incorporação de 2%, concreto alto-adensável. E a aplicação, você pode fazer de novo esses perfis em formato de I e diminuir a espessura. Então a mesma vantagem que a gente tem com o concreto têxtil de diminuir a espessura, de aumentar a sustentabilidade, a gente consegue com o HPC, que é um material que tem resistência à tração muito alta, tem uma certa ductilidade e a gente consegue diminuir as seções
aqui da estrutura, ou usar como overlay em pavimento, aumentar também a vida útil desses pavimentos. Como eu mostrei uma pesquisa em um gráfico de fadiga material, que tem uma resistência à fadiga muito grande. A permeabilidade dele é muito baixa, então tem também uma resistência a ataques químicos em íon cloreto, por exemplo, muito grande. Então, o material tem uma durabilidade extremamente elevada. Ensaios de tração direta, né? Essas curvas pretas aqui são os resultados do material que ele tem uma certa tem um certo hardening, né? Ele consegue manter essa resistência em níveis de abertura de fissura aqui de até 0,1 milímetros. Na literatura, a gente encontra essas outras curvas, né, que tem um comportamento melhor, mas isso vai depender muito da escala onde esse material foi testado. Né? Então, a gente pode ter escalas muito pequenas, né, tamanhos de corpo de prova muito pequenos, onde essas fibras ficam alinhadas. E aí você tem esse comportamento de hardening aqui em cima, ou o que a gente está fazendo lá na PUC, que é um corpo de prova um pouco maior, e aí essa fibra tem uma certa distribuição tridimensional. Então, o comportamento ele se assemelha mais à realidade, né, ao elemento estrutural que você vai concretar, e o comportamento ele piora um pouco. Isso aqui é a dissertação de mestrado do Paulo, que foi orientado por mim e pelo Paulo. E um outro trabalho da Patrícia, a gente mostrou também que uma viga, isso aqui é uma viga de concreto armado convencional, concreto de 30 MPa, versus uma viga de concreto armado com concreto de ultra alto desempenho 140 MPa. Ou seja, se a gente pegar na zona limite de serviço, obviamente que o material é muito melhor, né? Você tem um momento resistente maior, uma rigidez muito maior, mas é um material que perde ductilidade. Então, o concreto convencional ele vai romper aqui no bordo comprimido, o concreto de ultra alto desempenho não vai, né? Só que ele tem uma localização de uma só fissura. Então, é um material que perde ductilidade, principalmente para taxas de armação abaixo de 0,6%. Quando você aumenta essa taxa de armação, o material ele ganha ductilidade. Então, você tem que saber como trabalhar com esse material. Obviamente, ele apresenta vantagens, mas o dimensionamento você tem que entender o comportamento dele. O Paulo, ele fez um modelo em elementos finitos, e aí o Paulo vai falar um pouco mais a fundo disso. E nesse modelo de elementos finitos, ele, em vez de colocar uma propriedade homogênea para o concreto, ele dividiu a viga dele em faixas, e aqui mudou o tamanho dessas faixas, e em cada faixa dele, ele colocou uma propriedade diferente do material, para simular essa aleatoriedade da distribuição e orientação das fibras. Então, a orientação e a distribuição não são iguais em todas as faixas, então ele mudou essa propriedade, então a gente criou uma rotina no Python, colocou no Abacus e fez isso automaticamente. Daí ele conseguiu um modelo bastante fiel aos resultados experimentais que ele fez lá no laboratório. Ele também descobriu que essas faixas influenciam um pouco no comportamento, então as faixas maiores chegaram a um comportamento melhor. Então isso tem a ver com o tamanho da fibra que você está usando. Então essa faixa tem que ser maior do que o tamanho da fibra. Essa faixa não é a malha de elementos finitos, a malha está embaixo dessas faixas. Essas faixas são só para lançar as equações constitutivas do material e gerar uma aleatoriedade dessas equações constitutivas. Isso foi uma pesquisa de mestrado do Paulo que defendeu há algumas semanas. E voltando ao impacto, então são alguns resultados novos. A gente fez uns ensaios de impacto por queda de peso e colocou o HPC só na zona mais tracionada, né? Só no lugar que a gente precisa. Então, uma das ideias que a gente teve, em vez de usar o HPC em todo o elemento estrutural, usar o HPC só na zona mais solicitada, como se fosse aquele material com graduação funcional. A gente está começando pela escala do material, então a gente pegou aqui um prismazinho, lançou primeiro o concreto de ultra alto desempenho, depois, na sequência, um concreto convencional com fibra. E
fez um ensaio de impacto. E uma outra mudança que a gente fez foi colocar um tecido aqui no meio. Então a gente reforçou o HPC com tecido de carbono para aumentar ainda mais essa resistência. Essa máquina de impacto ela é totalmente instrumentada, então a gente consegue medir a deformação por relação de tal de imagem, consegue medir a abertura de fissura, consegue medir a aceleração, consegue medir força de impacto, velocidade de impacto. E essa curva traz só a abertura de fissura por tempo. Então, quanto menor essa abertura de fissura, melhor é o material. A gente quer, no ensaio de impacto, que essa abertura de fissura seja o menor possível. Então, os melhores resultados são esses aqui de baixo. Né? Que são o quê? O HPC aqui embaixo com o concreto com um tecido de carbono. Então, assim, o nível de abertura de fissura é extremamente pequeno. Essa energia de impacto. Então, só estou mostrando aqui uma energia de impacto, mas a gente fez várias energias de impacto. E o pior comportamento é essa curva azul, que é todo esse material com concreto reforçado com fibra sem o HPC. Quando a gente coloca o HPC, a gente já passa aqui para a curva laranjinha. Mas, colocando o HPC mais o tecido é impressionante, porque o comportamento melhora muito. Mas aqui a grande ideia é usar esses elementos especiais nas zonas mais tracionadas, nas zonas mais solicitadas. E aqui a gente lançou um concreto e logo em seguida lançou outro concreto. Então a aderência entre os dois materiais ficou muito boa. E isso daria para fazer na prática com alguma dificuldade, mas daria para lançar o HPC e depois lançar o concreto convencional. Visto que esse é um material muito caro, o HPC, o tecido é muito caro. Então aqui dá para ver as imagens de DIC, né? Só do concreto com fibra. Concreto com fibra mais, isso aqui é fibra lisa. E aqui já uma fibra com gancho feita para concreto de ultra alto desempenho. Essa fibra com gancho melhorou muito o comportamento. E depois o concreto com tecido. Então dá para ver a formação de várias fissuras, a capacidade de absorver energia muito, muito maior. E aqui, de novo, em vez de mostrar a abertura de fissura, a gente está mostrando a deflexão. Então, a menor deflexão é melhor. E aí, essa menor deflexão ela foi atingida para o HPC com a fibra com gancho e para o HPC com o tecido. Então, aqui a conclusão dessa parte é que a gente pode utilizar esses materiais especiais nas zonas mais solicitadas. E vou fechar a minha apresentação. Não sei se eu estou com tempo ainda, mas acho que eu estou. Um estudo de caso que é da nossa colaboração, Carlos Humberto, que é a pesquisa do Vinícius Broder. E ele quis fazer uma viga mista, usou uma viga do perfil de aço. Aqui está o perfil de aço, soldou aqui esses conectores, né? E fez uma laje pré-moldada de UHPC, com resistência acima de 130, chegou a 140 MPa mais ou menos, em média. E aqui a grande vantagem foi diminuir a altura da laje de em torno de 14 centímetros para 7,5. Então, mais uma vez, sustentabilidade, porque a gente está usando menos cimento, menos concreto. Leveza na estrutura. Se é uma viga pré-moldada, vai ter o transporte, então a gente vai economizar com o transporte desses elementos pré-moldados. Isso aqui é essa lajezinha pré-moldada com os shear pockets. Então essa viga é posicionada em cima do perfil de aço. E num segundo momento, esses shear pockets são conectados para fazer a união entre esses dois elementos. E isso pode ser feito também em uma obra. Você pode ter lá os perfis de aço com esses conectores e depois posicionar o elemento pré-moldado e concretar. E essa concretagem aqui do shear pocket também foi feita com o HPC. A dificuldade de se usar esse HPC ele hidrata muito rápido, né? Então você tem que fazer um estudo de aditivos químicos um pouco mais refinado para aumentar o tempo de atuação dos aditivos químicos e conseguir utilizar isso na obra. Em fábricas de pré-moldados é muito mais fácil, ainda tem um controle
maior de tempo, ou melhor de tempo. E depois a gente fez um ensaio, né, de cabeça para baixo, porque a gente queria tracionar o concreto. Então, esse concreto utilizado no momento positivo ele é muito bom, porque a resistência à compressão é muito boa, mas no momento negativo, como ele tem fibra, então ele também vai ter um comportamento bom. O Vinícius colocou mais de 30 sensores para medir deformação no aço que estava dentro do concreto, LVDT. Então, ele vai ficar esse ano inteiro ainda processando isso, né, Vinícius? E aí eu só estou mostrando aqui um resultado preliminar, porque uma das ideias foi não só colocar 2% de fibra, mas também 1%, porque muitas vezes na escala do material a gente vê uma diferença, mas quando a gente joga na escala da estrutura a gente não vê muita diferença nessas quantidades de fibra, que realmente 1%, 2% ficou igual. Então, para que colocar 2%, se o mais caro desse material é a fibra? Então, esse concreto é um concreto muito mais caro que o convencional, então, e o que encarece ele mais é a fibra. Então, você tem que importar a fibra não é produzida no Brasil. Então, por que botar 2%, que é um número mágico que todo mundo coloca, e não 1% ou 0,5%? E aqui a gente viu que, pelo menos na curva, ainda a carga de deslocamento está igual. O modo aqui de falha foi de instabilidade local. Mas, assim, o padrão de fissuração muda um pouco entre 2% e 1%. Então, 2% as fissuras estão um pouco menores, mas o comportamento geral não muda tanto. Então, eu não vejo por que colocar 2% a gente pode viver com 1% e gastar metade, né? Então, muita coisa a gente faz ainda na escala do material, mas não tem um sentimento de como esse material se comporta na escala estrutural. Então, é muito importante levar o que a gente faz na escala do material e aplicar esse material em sistemas estruturais. Então, isso que a gente fez e está fazendo junto nesse projeto. Teve um outro aluno que foi a Sonora, né? Que está aí, que fez as vigas casteladas, né? E já ensaiou também. Então, acho que essa cooperação, e aí eu volto ao que eu falei no início da apresentação, que a cooperação nacional é muito importante para a gente unir as nossas especialidades, né? A gente pensa muito em fazer cooperação fora do Brasil, mas por que não? Dentro do Brasil a gente aprende muito e gasta muito menos e consegue envolver os alunos, né? Então eu consigo receber aluno, consigo vir aqui de uma forma muito mais fácil que eu faria com uma universidade na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou em qualquer outro país. Como eu falei hoje, para fazer uma simples viagem para ir num congresso internacional, você gasta 10 vezes mais do que para fazer uma viagem nacional. E para conclusão, eu coloquei aqui 4 pontos da sustentabilidade. Então, com esses materiais novos, a gente consegue economizar em quantidade de cimento, de concreto. Então, a sustentabilidade da estrutura é um ponto-chave aqui do uso desses novos materiais. A durabilidade, evidentemente, o HPC, que tem uma permeabilidade muito pequena, é um material que vai trazer durabilidade à estrutura, mas qualquer tipo de fibra, quando a gente adiciona ao sistema estrutural, vai aumentar a durabilidade do sistema estrutural, seja fadiga, seja impacto, seja uma reação expansiva que o concreto pode ter. A gente viu também que no estado limite de serviço, sempre a utilização de fibra melhora o comportamento do material nesse estado limite. E a gente acabou de ver que para estruturas mistas o uso de UHPC é promissor. E um outro ponto, que é utilizar o material com um desempenho muito acima do material convencional, apenas onde é preciso utilizar esse material, e não na estrutura inteira. E no caso da laje pré-moldada, é perfeito fazer a laje inteira, porque ele diminuiu a espessura da laje. Mas, de repente, fazer uma estrutura resistente ao impacto, você pode colocar esse material só na zona tracionada. E aí, alguns agradecimentos aqui. Também esse trabalho, vocês viram, cada parte aqui é de um aluno. Então, não tem nada que eu fiz aqui, todo esse trabalho foi feito por alunos de mestrado e doutorado. Quem faz o trabalho são os alunos, a gente só tenta orientar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, professor Flávio, pela excelente palestra. Vamos abrir a sessão de perguntas, então, pelo chat.
Não tem? Pode. Tá, então, Ah, tá filmado. vamos ver aqui no presencial, então. Posso começar com a pergunta? Com relação ao impacto, qual seria a intenção de aplicação, Flávio? A proteção de estrutura, blindagem? A primeira ideia, na verdade, foi do projeto que contratou a montagem daquela máquina. Então, eles queriam, é o projeto lá da barragem, que eles queriam mais uma vez estudar, quando eles colocaram aquelas fibras no concreto, eles não tinham noção nenhuma da resistência ao impacto. Eles tinham muitos resultados estáticos. Então, eles resolveram colocar 80 quilos baseado nos ensaios estáticos. E aí, nesse projeto, além da fadiga, eles pediram para a gente investigar, de fato, qual a resistência ao impacto do concreto com fibra. Será que eles precisariam ter colocado 80 quilos ou não? E aí a gente montou aquela máquina de impacto e começou a fazer esses ensaios para o impacto de tronco de árvore no concreto, no vertedor extravasor de tronco lá de Santo Antônio. Então, projeto com furnas de PIB. Sair da hora da explosão lá. Aquilo é diferente. Então, hoje eu tenho 2 alunos que trabalham com isso. Tem um projeto também de impacto com uma empresa. E aí tem uma parte militar disso, né? Você fazer uma estrutura que é resistente à explosão, carregamento balístico. E tem outra parte civil, que é impacto de carro, por exemplo. Tem uma pergunta? Ainda sobre a usina, tem uma dificuldade do Rio Madeira, que ele, por ser muito rápido, a quantidade de sedimentos que ele leva é muito grande. A Santo Antônio, ela levou isso em consideração, os impactos dos sedimentos, do sedimento dentro do conduto? Eu acho que não, mas eu visitei a barragem recentemente, né? E na minha opinião, não tem nenhum problema de impacto de tronco ou de sedimento no vertedor. Então, porque esses troncos eles ficam retidos antes, né? Então eles podia até ter trazido essa imagem, mas eles içam esses troncos e limpam antes de entrar no vertedor. Então é um caso ou outro que entra no vertedor. Mas mesmo assim a gente não viu nenhum dano no vertedor. Então, para mim, o problema é antes do vertedor. Tem uma zona de proteção antes que está bem degradada. Nessa zona de... Esse sim tem. Eu sei que eles perdem alguns milímetros, isso dificulta quando eles fazem a cave. E aí eles têm que trocar esse material para o concreto anualmente. Será que eles têm algum estudo para querer substituir esse material? Não, mas eles deixaram a gente usar um espaço para lançar um desses materiais para comparar. A gente não fez isso ainda, mas eles deram essa abertura para a gente comparar. Mas para mim o problema não é no vertedor, eles não precisariam ter usado nada, nem uma fibra. O problema é antes. Né? O aluno. Só perguntar. Não, professor, eu estava olhando depois, até me arrependo. Como a gente sabe que muitas pesquisas têm voltado principalmente para a aleatoriedade das fibras, até você mostrou os seus ensaios com corpos maiores, naquele ensaio que você mostrou de 1%, 2% de fibras, alterava pouco na estrutura em uma escala maior, né, no diferencial dessa escala. Nessa questão, quando você fez você falou que foi localizado, tem uma espessura para isso, né? Quando você fez a biga, você localizou o uso do HPC na parte de baixo, você falou isso, né? Não, são pesquisas diferentes. Então só para contextualizar, a pesquisa do Vinícius, que foi uma laje pré-moldada com shear pockets, que depois ele conectou ao perfil metálico, essa é uma pesquisa. Então o HPC, a laje inteira é um material só. E depois teve uma outra pesquisa que está no começo, que ainda está na escala do material, que é um prisma de 500 milímetros de comprimento, uma seção de 150 por 150, e esse a gente localizou o material embaixo, na zona pressionada, o HPC embaixo e um concreto convencional em cima. Embaixo que eu digo assim, 2 centímetros ou menos. E essa foi a resposta que você falou do 1% e do 2%? Não. 1% e 2% foi a laje pré-moldada com um sistema misto, né? Que está conectada com os conectores em cima do perfil. Ela tinha mais ou menos quantos de 7,5 centímetros. Tá. Só mais pela pergunta isso, exatamente por causa da questão da eficiência das fibras, né, em relação a
quanto ela influencia É, e a isso é. orientação A da eficiência da fibra está relacionada com orientação e concentração. Isso está relacionado com a relogia do material e como você lança. Então você pode fazer vários estudos no laboratório numa escala muito pequena, mas depois você vai a campo completar e você não pensou na relogia da matriz nem em como você lança. E isso que vai controlar a direção e a aleatoriedade das fibras ali dentro. Também a espessura do que você está completando. Então, assim, eu posso lançar do centro para as bordas ou das bordas para o centro e ter um alinhamento diferente de fibras. Eu posso ter uma matriz mais vistosa e menos vistosa, isso também vai modificar. Então, a gente não tem pesquisado isso, eu não mostrei e não estou fazendo pesquisa sobre isso, mas o que eu estou mostrando é que isso influencia. Só quando você muda a espessura. Mas isso influencia quando você muda as características da matriz e a forma de lançamento. Tem espaço mais para uma pergunta? Irmão, depois se você puder perguntar diretamente para ele, pode ser? Claro, chamou minha atenção a viga, a pré-laje, essa você citou, inclusive, os conectores de saneamento. Por que vocês não deixaram uma linha toda entre a pré-laje da direita e da esquerda sobre a viga para ser concretada? Depois, vocês abriram ali um buraco, uma espécie de um buraco na região onde tem os conectores e vão concretar só aquele buraco. Mas fica uma parte, né, em que não há ligação entre um concreto que deve ser colocado em bloco e o perfil de aço. Essa laje ela é maciça, né? É um elemento só. Eu sei. São dois elementos. Mas não seria melhor colocar uma placa de um lado, outra placa de outro e deixar uma linha central para completar? Porque aí você consegue um comportamento misto muito melhor. Do jeito que está, você tem uma parte que tem ligação entre a laje e, digamos, e o perfil de aço, uma parte sem ligação, mas a ligação fica intermitente. Isso prejudica o efeito misto. Percebe o que eu quero dizer? Então, em termos de dimensionamento, estou falando um pouco com o projetista agora, você perderia resistência. O Vinícius chegou a fazer alguns ensaios de aderência, né, de cisalhamento, segundo a norma da STM, e a aderência ficou muito boa dessa forma. Com o HPC, porque a grande vantagem do HPC em relação ao concreto convencional é que ele vai aumentar essa aderência da ligação. Então, talvez você substituindo um concreto convencional e botando o HPC nesse sistema construtivo. Mas naquele buraquinho ali você vai colocar o concreto convencional. Não, o HPC. Você vai colocar o HPC. Então você acha que... Vou colocar não, coloquei. O Vinícius botou, não coloquei nada. Eu não fiz nada, só falo. Quem fez foi o Vinícius. E o Moura, né? Só um comentário. Naquela parte de cisalhamento direto, não chega nem a ter a fissuração na shear pod, sem armadura ainda. Então, assim... Será que o Fabio está falando entre a aderência entre o concreto e o perfil? Acho que a questão deve ser, né? Mas no caso do HPC ele funciona muito bem, isso aí tem sido desenvolvido, né? Pela facilidade mesmo. Imagina sair de uma obra com esse elemento, você tem só... Assim, você perceber o seguinte, você cria ali também mais uma variável, depende do tamanho do buraco. Depende da geometria. Da geometria. Então fica, se você faz direto, você vai ter um comportamento mais em termos gerais, professor, o desempenho é absurdo, assim, incrível. Independente da geometria, quantidade de fibras, sem armadura, o desempenho é muito bom. Então, o professor Flávio vai ficar até o fim do evento hoje, então provavelmente a gente vai conversar bastante com ele. Eu faço breve da próxima. A gente conversa mais. Eu queria fazer uma pergunta, não é tão... Professor, se puder só dar uma palhinha, eu acho que aproveitar esse momento seria interessante. Eu tenho trabalhado com o professor Flávio faz mais ou menos 2 anos. E uma coisa que me chamou bastante atenção lá é que o pessoal fala, quando o Flávio chegou aqui não tinha nada. Era, sei lá, um pórtico lá, o mais antigo, né, aquele azul. E queria que você contasse um pouquinho como foi a tua trajetória na parte de pesquisa até hoje. E o que você poderia deixar de mensagem para os novos pesquisadores, pessoas que estão começando como eu? Complexa a pergunta, né?
Abre o coração. Resumindo, né, em alguns segundos, né, de trajetória na PUC, né, eu entrei lá em 2014 e a PUC está sofrendo, assim como outras universidades também, até o UFRJ, um processo de renovação. Então, eu entrei em 2014, o Daniel entrou em 2015, a gente criou um grupo de pesquisa, assim, talvez parecido da forma como o Carlos Humberto criou aqui, né? Obviamente no início é difícil, porque você está sozinho, né? E aí aos poucos você vai trabalhando, vai conseguindo projetos, vai montando os laboratórios, aí outras pessoas chegam, né? O Daniel chegou e facilitou muito, né? E aí os alunos vão chegando e os anos vão passando e as coisas vão ficando mais claras. E a resposta é trabalho, né? Se você quer trabalhar e quer fazer, você faz. Se você não quer, você não faz. Então é ter vontade de trabalhar. Essa é a resposta. Obrigado, professor. A gente vai entregar então uma lembrancinha. E o certificado. Aqui foi desenho uma forma certificado. Para pegar. Perdão, pode falar. Mas tá mais pro meio ali para ver como tá a missão, né? Peraí que eu tô filmando. Opa!